Na nossa primeira live do ano de 2021, infelizmente tivemos uma decepção. Chegou para mim uma das novas placas-mães da SZMZ, a famosa SZMZ X99G2, uma placa-mãe da plataforma Xeon X99, que inclusive é a plataforma mais potente e barata do ano, com toda certeza. E assim como eu fiz com uma outra placa-mãe que eu recebi recentemente aqui, que é a Ronan ZX99 8MF, eu decidi testar a capacidade máxima que essa placa-mãe suportava, colocando ela com o Xeon E5-2678V3, que é um dos processadores mais poderosos da linha Xeon X99V3 ou LGA 2011/3, mas ele também tem um consumo muito elevado por ser tão poderoso, o que faz exigir bastante da placa-mãe que você vai estar utilizando com ele. Esse teste é muito bacana porque se a placa-mãe se sai bem nele, significa que você vai conseguir utilizar ela com praticamente qualquer processador da linha Xeon V3, inclusive os mais poderosos, podendo economizar aí uma grana preta, já que as placas-mães preparadas, as placas-mães que são recomendáveis para usar com esses Xeons mais poderosos, estão muito caras. Quando eu fiz esse teste com a Ronan ZX99 8MF, nós realmente tivemos uma surpresa e tanto, porque ela realmente se saiu super bem nos testes, não deixando a desejar em nada. Então, inclusive, eu posso recomendar ela para usar com processadores mais poderosos. Você pode ver mais detalhes desse teste clicando no card que está aparecendo aí para você. E também é claro que eu deixei o link de peças que para mim são custo-benefício, inclusive essa placa-mãe, na descrição. Mas a placa-mãe da SZMZ não foi tão bem no teste quanto a placa-mãe da Ronan Z. Vou explicar direitinho aqui o que aconteceu. Eu fiz um unboxing, montagem e teste dela ao vivo. Coloquei ela direto com o Xeon E5-2678V3, o processador super exigente no qual eu estava falando. Já na inicialização da placa-mãe foi possível perceber que ela demora bastante para ligar em relação às outras placas-mães da linha X99. Até aí tudo bem, é natural também a placa-mãe demorar um pouquinho mais para ligar se ela estiver sem bateria. Eu liguei ela sem bateria. E é claro que eu fui replicar o mesmo teste que eu fiz com a Ronan X99 8MF. A ideia por trás do teste é muito simples, é estressar o processador de um jeito que ele exija o máximo possível da placa-mãe. Mas não basta a placa-mãe ser capaz de suportar esse processador na sua capacidade máxima por um curto período de tempo. Ela tem que ser capaz de manter esse funcionamento a 100% de maneira estável, que não danifique os componentes dela. Na pior das hipóteses, se os circuitos da placa-mãe que levam a energia para o processador não tiver uma boa proteção, ela vai se forçar a entregar 100% da capacidade máxima do processador, mesmo que ela não suporte, o que pode fazer queimar alguns componentes da placa-mãe. Então por isso que durante todo o teste eu monitoro manualmente a temperatura das fases da placa-mãe que levam energia para o processador. Em outro quadro também ruim, que a placa-mãe não suporte esse processador, ela vai reduzir a potência do processador, ele não vai trabalhar do jeito que deveria funcionar. Nesse caso, os componentes da placa-mãe não vão superaquecer, mas ela vai ficar trabalhando ali no limite, então não é bom utilizar assim também. A terceira situação é a situação ideal, que no caso a placa-mãe não vai sofrer com superaquecimento dos componentes dela e nem vai deixar de entregar 100% da capacidade do processador. E aí que entra várias peculiaridades que aconteceram nesse teste. Para estressar o processador ao extremo, eu fiz o teste de FPU que a gente tem no programa AIDA64. Até o momento é o teste que eu conheço que mais leva o processador ao limite. E para monitorar questões relacionadas à temperatura, eu usei o programa HW Monitor. Logo de cara eu já percebi que o processador estava muito quente antes mesmo de estressá-lo, o que é algo incomum considerando o CPU Cooler que eu estava utilizando, que é o Alsaia DR90. Inclusive, é o CPU Cooler que eu recomendo sem medo para usar com qualquer processador Xeon.
Depois de um tempo, a placa-mãe começou a apresentar perda de desempenho e superaquecimento. Isso já é motivo o suficiente para eu reprovar essa placa-mãe no meu teste e não considerar ela boa o suficiente para usar com esse tipo de processador, o que já é algo que poderia ser um pouco esperado, já que ela não é uma placa-mãe vendida para utilizar com esse tipo de processador. Como a placa-mãe se comportou de maneira estranha no teste, ainda assim eu decidi fazer o desbloqueio do Turbo Boost, que é um procedimento parecido com o overclock, que aumenta a potência máxima do processador. Só que eu fiz esse procedimento junto com um outro procedimento que se chama undervolt. Basicamente, a gente configura o processador para trabalhar na sua capacidade total, consumindo o mínimo de energia possível. Você pode assistir exatamente como faz esse procedimento acompanhando a live na íntegra. Fazendo esse procedimento, nós até conseguimos diminuir um pouco a temperatura dos componentes da placa-mãe, só que o processador não trabalhou na sua capacidade total, mesmo diminuindo o consumo do processador para menos 80 mV. É importante ressaltar que também é possível um processador do mesmo modelo que o meu trabalhar com menos 90 mV, mas isso vai depender do processador, e nesse caso aqui o meu não funcionou. Como a placa-mãe não ficou boa com esse processador potente, que é o E5-2678V3, eu decidi partir para outra e escolhi usar o E5-2620V3. O processador que tem um desempenho excepcional, é extremamente barato, aliás, o processador que possui o maior custo-benefício do momento sem sombra de dúvidas, ninguém pode negar isso. Teoricamente, a placa-mãe deveria se comportar perfeitamente com esse processador, já que é um processador que consome bem menos do que o outro que eu estava testando. Mas logo no começo do teste a temperatura já não estava muito legal. Antes mesmo de estressar o processador, a temperatura dele estava altíssima. Ainda dentro de um padrão aceitável, mas realmente só poderia ser a placa-mãe que estava causando isso, porque o CPU Cooler já foi testado várias vezes com esse processador em placas-mães diferentes e nunca tinha acontecido isso. No primeiro teste eu fiz sem undervolt, mas já com o desbloqueio do Turbo Boost ativado, e o processador não conseguiu atingir 100% da sua capacidade no teste de FPU. As temperaturas da placa-mãe estavam ótimas, realmente não consegui entender por que isso estava acontecendo. Então eu refiz o procedimento de undervolt, dessa vez com um processador mais básico, com menos 70 mV, e o resultado foi a mesma coisa. Depois de fazer esse teste, eu rodei um teste de estresse comum no CPU, e aí ele alcançou a capacidade máxima numa boa. Eu consegui jogar e foi super tranquilo, não deu problema nenhum. Durante o teste ao vivo, eu e até outros inscritos chegamos a cogitar a falha no programa que eu estava utilizando para testar. Existe sim a possibilidade de falha, mas a probabilidade é muito baixa. O WIDA64 é um dos programas mais confiáveis utilizados para teste até hoje. É um programa que é referência para os testadores de hardware mais básicos até os testadores de hardware famosos. Também existe a possibilidade da minha placa-mãe ter vindo com alguma falha de fabricação, mas eu consultei outros testes na internet que também apresentaram um resultado bem próximo. Vale mencionar que esse resultado foi apenas no teste sintético. Em uso normal, o Xeon E5-2620V3 com essa placa-mãe ficou bem legal. Então se você já comprou uma para usar com seu Xeon E5-2620V3, não se preocupe. Mas a gente tem uma outra opção no mercado que tem um preço bem próximo do dela e é muito melhor no quesito qualidade, que é a Huananzi X99 8MF. Eu deixei o link dessa placa na descrição. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Você pode assistir o teste na íntegra clicando aí na descrição também. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.